Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu sou o professor Aurélio e essa daqui é mais uma aula de ciências. Essa aula aqui é do 9º ano. Então é uma aula diferente, né, nesse formato novo, é a primeira que eu estou preparando e eu espero que vocês gostem, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para todas as ciências, né, de um modo geral, que é a estrutura atômica, né? Que fala justamente sobre do que são feitas as coisas. Claro que essa pergunta ela não é nova, é uma pergunta muito antiga que a humanidade se faz há muito tempo, tá? E desde a antiguidade a gente já se perguntava sobre isso, né? Do que são feitas as coisas. Uma das primeiras referências que a gente tem é lá da Grécia Antiga, onde se tinham muitas ideias e onde se discutia bastante sobre esse e outros assuntos, é claro. Dentre dessas ideias, a gente tem uma ideia muito importante, que é a ideia de Demócrito, que é onde surge o primeiro registro da ideia do modelo atômico, não é? Não do modelo propriamente dito, mas da ideia do átomo, que seria uma partícula indivisível, ou seja, toda a matéria seria constituída de pequenas bolinhas, não é? Indivisíveis, e essas bolinhas constituiriam basicamente tudo. Tanto que tem a famosa frase dele, que ele fala que no universo só existe o átomo e o vazio, ou seja, não existe nada além do átomo, né, dentro dessa filosofia, dessa ideia de Demócrito. Mas assim como a ideia de Demócrito, dentro da Grécia Antiga, nesse ambiente, existiam muitas outras ideias, não é? Inclusive a ideia dos 4 elementos, de que todos os materiais seriam feitos do fogo, da terra, da água e do ar, não é? E que essa composição formaria todos os outros elementos. Mas, para esse momento aqui, o importante é a gente se apegar à teoria do Demócrito, né? A teoria atômica, porque foi ela que foi reabordada lá muito tempo depois, né? Com Dalton, tá? Já depois do Renascimento. E com Dalton, essa teoria ganhou um modelo, né, que é justamente o modelo atômico. Ou seja, Dalton ele reviveu essa ideia do Demócrito, tá, de que todos os materiais seriam formados por átomos, e dentro dessa ideia de Dalton, desse modelo, cada elemento teria um átomo de um tamanho diferente. E seria esse tamanho que conferiria aí aos materiais as diferentes características que a gente vê que eles têm, não é? Então a gente está comparando, por exemplo, o ferro, o alumínio, o ouro e todos os outros materiais, inclusive os gases, né? O oxigênio, o carbono, tudo que compõe, tudo que a gente vê é feito por matéria, e tudo isso seria feito por átomos, né? De tamanhos diferentes, tá? Então, claro que com o passar do tempo, esse modelo de Dalton ele teve algumas modificações, não é? De acordo com os avanços científicos. E uma das descobertas também muito importantes, não é, para essa área foi a eletrólise, que seria o fracionamento da matéria, né, ou seja, você tirar pedacinhos da matéria utilizando a eletricidade, tá, que foi com Faraday, certo? Então, depois da descoberta dessa importante técnica, o que é que se observou? Que os materiais eles possuem cargas também negativas. Tá? Então, foi um acréscimo aí à teoria atômica de Dalton, ao modelo que ele já tinha desenvolvido, certo? Então, com o acréscimo dessa informação, foi criado o modelo de Thomson, né? Thomson foi lá e adicionou essa informação ao modelo de Dalton. Então, o modelo atômico deixou de ser só aquela esfera, não é? Aquela bola de sinuca, completamente redonda e perfeita, e passou a ter ali os elétrons fixados nesse núcleo, não é? Então tinha aquele núcleo ainda bem maciço, né, bem grande, comparado, ocupava praticamente todo o espaço do átomo, e nele estavam fixados ali pequenos elétrons, não é? Que seriam essas partículas negativas, tá? Então esse foi o modelo de Thomson, depois do de Dalton. E olha o que acontece, esse modelo ele foi apelidado aí de pudim de passas, não é? Porque ele parecia muito justamente com essa comida, com esse prato. Porque tinha lá o centro do átomo, né, muito grande, né, comparado aos elétrons, e pequenas bolinhas
pregadas ali, que seriam essas cargas negativas, né? Então esse aí ficou conhecido como sendo o modelo do pudim de passas, que é o modelo do Thomson, né? Mas claro, novamente, né? A ciência continua avançando e novas descobertas foram feitas, tá? E agora a gente fala um pouquinho sobre a radioatividade, não é? Os primeiros raios descobertos foram os raios X, que é o que a gente utiliza para fazer radiografia, né? Então, quando a gente quebra algum osso, a gente vai para o hospital para fazer um raio X, né? Como a gente fala. Então, esses raios, eles foram descobertos e causaram um interesse científico muito grande naquela época, e muita pesquisa foi desenvolvida a partir disso, tá? Então, foi descoberta a radiação, inclusive com a colaboração de Marie Curie e do seu noivo, né, seu marido, que contribuiu bastante para a área da química e também da física, certo? Descobrindo novos elementos. E com toda essa informação, o Rutherford, ele criou um experimento para o estudo justamente do átomo, não é? E aí foi que ele acabou tirando algumas conclusões, né? Depois que ele bombardeou uma fina camadazinha, né, um fino fio de ouro, né, um fio não, uma folha muito fininha de ouro, ele acabou tirando algumas conclusões, né? Ele bombardeou com raios alfa, tá? E aí o que ele notou? Que alguns raios batiam e atravessavam a maioria deles, outros voltavam e outros desviavam. Bom, como conclusão desse experimento de Rutherford, o que foi que ele tirou de conclusão disso? Ele acabou descobrindo que dentro do átomo, né, o seu interior, o núcleo, ele era muito pequenininho comparado a todo o resto. Então, a maior parte do átomo ele é vazio, tá? Essa foi a grande descoberta do Rutherford. E que na eletrosfera, não é, que é onde fica os elétrons ali circundando o núcleo, tá? A maior parte desse espaço é vazio, mas que ele, claro, ele existe. Você tem um núcleo bem no interior do átomo, tá? E esse núcleo é onde vão estar os prótons, que são as cargas positivas, e na eletrosfera, ali em volta, vão estar as cargas negativas, que são justamente os elétrons, né? Posteriormente, claro, foi se adicionando mais informação a esse modelo, que é o que a gente utiliza até os dias de hoje, tá? Inclusive os nêutrons, né, que foram descobertos depois. Os nêutrons, que são cargas que também ficam no núcleo, certo? Mas que não possuem carga, né? Então, você tem aí a formação do modelo que a gente mais utiliza atualmente, que é o modelo de Rutherford, né? Onde você vai ter os prótons e os nêutrons no núcleo do átomo, e em sua volta na eletrosfera a gente vai ter os elétrons, né? Que são justamente as partículas que têm maior mobilidade, que conseguem mover de um núcleo para o outro, que é um assunto que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me comuniquem lá no WhatsApp, conversem comigo, tá? E essa aula vai ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até a próxima aula.